Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora para a nossa quarta aula, que vai ser a aula que a gente vai estudar, né, o momento linear e as colisões. Né, para ser mais específico, o foco dessa nossa quarta aula é o estudo do momento linear. Ok? Isso porque as colisões, na verdade, são aplicações do estudo de momento linear. É uma aplicação muito importante, por isso que ela entra aqui no nome, né, momento linear e colisões. Né, mas enfim, é um desenrolar do estudo de momento linear. Então, o momento linear que de fato vai ser o foco, né, vai ser o protagonista dessa nossa quarta aula. A ideia da gente estudar o momento linear aqui é para que a gente consiga, né, dar continuidade à linha de raciocínio que a gente foi construindo ao longo desse curso de Física 1. Né? A linha de raciocínio que eu tenho seguido com vocês é uma linha de raciocínio que é natural quando a gente vai querer estudar a dinâmica de sistemas, né? Estudar como é que os sistemas se comportam, né, enfim, quando interagem e, enfim, né, como é que eles se comportam com o passar do tempo. Né, na primeira aula que a gente viu cinemática, a gente estudou o movimento para a gente entender quais são as grandezas que a gente utiliza para poder classificar o movimento, né, independente do que o gera, porque, claro, né, para entender como é que um movimento, né, se dá com o passar do tempo, a gente tem que saber primeiro, né, o que é um movimento, como é que a gente estuda minimamente um movimento genérico. Esse foi o estudo de cinemática. Depois a gente foi para a lei de Newton, né, para que a gente conseguisse, né, ter uma ideia de o que geram os movimentos, né, a partir das forças, né, que é a grandeza, né, que são as grandezas que variam o movimento. Como é que um sistema se movimenta? A gente viu as leis da dinâmica, leis de Newton. E depois, né, a gente foi para o contexto de energia, exatamente porque, de maneira geral, né, a motivação, pelo menos para a energia, né, é que, de maneira geral, determinar a dinâmica de um sistema é difícil. Então, né, o estudo de quantidades que se conservam é um ponto de partida natural que a gente tem, né, uma busca natural para conseguir facilitar a análise dos sistemas físicos. Né? Agora, nessa quarta aula, a gente tem duas motivações para seguir nessa linha de raciocínio que a gente tem construído, né, para poder introduzir a noção de momento linear. Uma das motivações é exatamente a mesma motivação do estudo de energia. Sempre que a gente consegue determinar quantidades que se conservam, isso facilita tremendamente a análise dos sistemas. Então, o momento linear é uma das grandezas que nós estudamos a partir da busca de quantidades que se conservam, porque, como vai ficar claro, o momento linear vai ser uma quantidade conservada para alguns contextos específicos. Então eu vou começar as discussões da aula de hoje também abordando essa ideia de uma busca por quantidades conservadas. E uma segunda motivação que também surge naturalmente é o seguinte: os problemas que a gente tem tratado são problemas em que só existe translação dos sistemas físicos. Né? Ou seja, a gente estava trabalhando com blocos e tudo, né? Mas tratando esses sistemas como se eles fossem pontuais. Na prática, a gente não estava pensando muito se as forças que iam atuar no nosso sistema poderiam fazer com que o sistema rodasse. Né? Inclusive, eu até comentei com vocês nas aulas de dinâmica, né, de lei de Newton, que a gente começa estudando em Física 1 movimentos somente de translação. A rotação é deixada para o final porque ela é mais complicada. Okay? Porém, quando a gente pensa no movimento mais geral, mesmo que a gente ainda não tenha, né, aplicado diretamente o nosso estudo para rotações, quando um corpo rotaciona, naturalmente, a gente acaba tendo, né, quando a gente pensa num corpo rotacionando, à medida que ele vai, né, tanto rotacionando quanto transladando no espaço, né, a gente começa a ter algumas perguntas que nos levam também, né, nos motivam o estudo de momento linear, que é o seguinte: quando eu estou estudando um bloquinho que somente anda para um lado e para o outro sem rotacionar, todos os pontos desse bloquinho se movimentam da mesma forma. Então, por exemplo, se esse bloco andou para a direita, sei lá, 2 metros, todos os pedacinhos desse bloco vão ter andado para a direita 2 metros. Eles deslocam tudo igual, porque o corpo está transladando. Agora, se esse corpo translada 2 metros e ele faz isso rotacionando, cada ponto desse corpo vai descrever uma trajetória diferente. Né? E por que que isso é algo que motiva, pelo menos, a ideia, né? Um estudo de momento linear? Porque quando a gente vai escrever a segunda lei de Newton, né, força é igual a massa vezes aceleração, evidentemente, né, se o corpo ele é pontual, beleza, a gente está pegando a aceleração daquele corpo pontual. Mas e se o corpo não é pontual, como por exemplo um bloco que pode transladar e rotacionar? Essa aceleração tem que ser a aceleração de alguma parte desse bloco, porque cada parte diferente do bloco que translada, né, e rotaciona, que faz um movimento geral, vai descrever uma trajetória diferente. Se cada ponto de um corpo descreve uma trajetória diferente, eles vão ter acelerações diferentes. Então, como é que eu aplico na prática a segunda lei de Newton para um movimento de um corpo que não é pontual e que, né, de um ponto de vista geral, cada parte dele, né, vai ter uma trajetória diferente? Né? Ou seja, a segunda lei de Newton, quando eu aplico ela para um corpo dessa forma, ela está descrevendo a aceleração do que especificamente? Né? Qual é o ponto, digamos assim, do corpo que vai estar sendo submetido a essa expressão? Entende o que eu quero dizer? Esse tipo de análise nos leva naturalmente à noção de momento linear, porque a noção de momento linear ela constrói, né, a partir dela,
a gente vai chegar no conceito que é o conceito de centro de massa. E aí sim, né, quando a gente começa a trabalhar com esse conceito de centro de massa, a gente consegue responder essa pergunta, né, de como é que a gente aplica a segunda lei de Newton para um corpo que cada uma de suas partes descreve uma trajetória diferente, né, ou seja, a segunda lei de Newton vale para qual parte do corpo especificamente, digamos assim. E nesse estudo, naturalmente, né, a gente também, né, vai chegando em algumas conclusões que nos levam a quantidades conservadas. Então a nossa motivação, né, as nossas duas motivações, né, para o estudo de momento linear nesse capítulo, né, é a partir, né, no caso, vai ser pegar como é que a gente faz para descrever a dinâmica de um sistema que faz um movimento geral, a princípio, e que por conta disso, cada parte desse sistema vai se movimentar de uma forma diferente, como é que eu aplico a segunda lei de Newton, a aceleração do quê, de qual parte do corpo especificamente, e também, né, enfim, quando a gente busca mais quantidades conservadas, que tipo de quantidade a gente consegue definir. Então, essas vão ser as duas principais motivações nesse nosso estudo. Para poder dar início a esse nosso estudo de momento linear, eu não vou começar por nenhuma das duas motivações que eu coloquei inicialmente. Na verdade, eu vou começar por uma motivação mais primitiva, que leva naturalmente a essas duas motivações, né? Eu até prefiro fazer assim, porque eu começo uma linha de raciocínio, eu começo uma construção de raciocínio para momento linear, que vai acabar caindo, né, e respondendo, no caso, essas nossas duas motivações iniciais para o estudo de momento linear, certo? A noção mais primitiva, né, no caso, né, que eu queria discutir com vocês, a motivação inicial, digamos assim, né, que eu queria começar com vocês, é o seguinte, a gente viu como é que, né, a segunda lei de Newton pode ser aplicada em sistemas, né, em corpos, né, em sistemas mecânicos, para poder determinar a dinâmica desses sistemas. Agora, existem alguns sistemas que a gente não está interessado no movimento individual de cada constituinte. Alguns sistemas a gente está querendo analisar somente o movimento conjunto, o movimento resultante, né, de um punhado de constituintes de um sistema maior. Vamos pegar o contexto de um gás ideal, por exemplo, que a gente vê inclusive na época do colégio. Um gás, de uma maneira geral, é um sistema físico, né, composto de diversos pequenos constituintes, né, moléculas no caso, de forma que o comportamento do gás é o comportamento conjunto, o comportamento geral desses constituintes. Quando a gente vai descrever um gás, para a gente, pouco importa qual é o movimento de cada molécula em si. É claro, dependendo da análise que você quer fazer, pode ser importante. Mas sempre que a gente vai analisar um gás de uma maneira geral, a gente quer saber o comportamento do gás como um todo. Se eu quisesse saber o comportamento de cada molécula, eu teria que aplicar a segunda lei de Newton para cada molécula. Agora, será que tem alguma forma de eu aplicar uma segunda lei de Newton para o conjunto, né, para eu descrever não cada uma molécula individualmente, mas o conjunto de moléculas como sendo um único sistema? Outra motivação. Né, vamos pegar, né, um dos tópicos que a gente vai estudar depois de momento linear, que é gravitação. Quando a gente pega o sistema solar, por exemplo, a gente tem lá o Sol aqui, bonitão, e os planetas, né, enfim, cada um deles descrevendo o seu movimento de órbita, ok? Quando a gente vai estudar gravitação, evidentemente, o movimento dos planetas é relevante. É importante que a gente saiba, né, para um estudo de gravitação mais geral, como é que cada planeta desenvolve o seu movimento em torno do Sol. Ok? Agora, imagina que a gente está querendo determinar o movimento, a gente está querendo entender o movimento do nosso sistema solar na nossa galáxia. Então, vamos lá, imagina que a nossa galáxia é esse cara daqui que eu estou simbolizando desse jeito. Tá aqui a nossa galáxia. E aí, imagina que o nosso sistema solar, ele corresponde a este pontinho da nossa galáxia. Ele está ali localizado. Certo? Na prática, se eu quero saber como é que é o comportamento do nosso sistema solar, né, em torno do centro da nossa galáxia, pouco importa qual é o movimento dos planetas. Não interessa pra gente qual é o movimento da Terra, de Mercúrio, de Júpiter. Não, eu quero saber o movimento desse conjunto todo, tratar ele como se fosse um único sistema, para poder determinar o movimento desse sistema em torno da nossa galáxia. Então, ou seja, uma outra situação que o movimento particular de cada constituinte às vezes não faz diferença. Às vezes a gente só quer um movimento conjunto. Evidentemente, eu poderia ficar aqui citando, né, diversos outros exemplos dessa mesma natureza, né, em que o movimento de cada constituinte do sistema, individualmente, não faz tanta diferença pra gente. A gente quer saber o movimento como um todo. Certo? O que importa aqui, eu acho que deve ter ficado claro, é que sim, existem muitas situações físicas que a gente só quer descrever o movimento geral, o movimento do sistema como sendo uma única coisa e não necessariamente, né, entender os pormenores de cada um dos constituintes. Né? Nesse sentido, como é que a gente faz para poder estudar essa dinâmica do conjunto? Ou, em outras palavras, como é que a gente faz para poder montar uma segunda lei de Newton que descreve um sistema físico composto de vários constituintes? Evidentemente, se a gente está buscando uma segunda lei de Newton para sistemas físicos composto de vários, né, constituintes, claro,
a gente vai ter que começar, né, essa nossa busca, né, começar essa nossa análise da segunda lei de Newton que a gente conhece. Então, só para a gente construir um cronograma mental, o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo vai ser construir a segunda lei de Newton para um sistema físico composto de diversos corpos. Ok? Mais especificamente, eu vou construir a segunda lei de Newton para um sistema físico composto de diversas partículas. Isso porque, se a gente constrói a dinâmica, se a gente entende como é que é a dinâmica de um conjunto de partículas, de um sistema de partículas, a gente consegue descrever a dinâmica de qualquer sistema mecânico a partir da segunda lei de Newton. Ok? E aí, a partir disso, a gente consegue, né, visualizar a resposta para as duas motivações iniciais que a gente tem. Okay? A primeira delas que é como é que a gente aplica a segunda lei de Newton, né, para um corpo que faz um movimento geral, né, dado que cada ponto de sua trajetória, né, cada ponto, né, perdão, do seu interior vai descrever uma trajetória diferente, e também, né, como é que a gente busca mais quantidades conservadas para poder, né, enfim, facilitar a análise de um sistema físico. No caso, né, construir uma segunda lei de Newton para sistema de partículas responde, né, essas duas motivações pelo seguinte, começando pela primeira. Toda vez que a gente pega um corpo extenso, sei lá, imagina uma barra qualquer que você arremessa ela. Quando ela arremessa, ela não vai ficar bonitinha transladada. Não, ela também vai fazer um movimento aqui, né, de rotação. E aí cai naquele problema, né, da nossa motivação, que é como é que a gente aplica a segunda lei de Newton para essa barra se cada ponto dela vai descrever um movimento diferente? No caso, se a gente souber como é que a gente aplica a segunda lei de Newton para um conjunto de partículas, a gente pode pensar em qualquer corpo como sendo a união de diversas partículas. E aí, né, por essa construção, a dinâmica de qualquer corpo que não é pontual pode ser, né, entendida, pode ser estudada a partir da dinâmica de um sistema de partículas. E aí a gente responde a nossa primeira motivação. Além disso, a busca por uma segunda lei de Newton, né, para sistema de partículas também nos leva a quantidades conservadas, que é a segunda motivação, né, para o nosso estudo de momento linear. Isso porque a segunda lei de Newton, naturalmente, já nos passa uma ideia de que vai haver uma quantidade conservada. Por quê? Porque aqui a gente tem força resultante é igual a derivada no tempo de alguma coisa. Sempre que a gente tem alguma expressão que um dos lados é a derivada total de alguma coisa, isso, né, pede uma quantidade conservada. Por quê? Porque se a força resultante for igual a zero, derivada de alguma coisa ser igual a zero implica que aquela coisa é uma constante. Então a segunda lei de Newton já passa uma ideia para a gente, né, de que vai haver uma quantidade conservada, definindo momento linear como sendo o produto de massa vezes velocidade. Né, o que a segunda lei de Newton fala para a gente é que o momento linear se conserva quando não existe força resultante. Okay? Agora, quando a gente pega a análise de um único corpo, essa quantidade conservada não passa muita informação útil para a gente. Por quê? Força resultante igual a zero, massa vezes velocidade conserva. Mas massa vezes velocidade conservar implica que é um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante. Mas a gente já sabe isso, porque força resultante igual a zero, a gente sabe que o movimento é constante. Então essa quantidade conservada não passa, né, muita coisa para a gente. Agora, se a gente descrever uma segunda lei de Newton para um sistema, né, de partículas, a gente de alguma forma vai estar construindo uma noção de momento linear de um conjunto de partículas. E aí sim, essa quantidade conservada para um conjunto de partículas vai ser uma quantidade envolvendo todo o sistema. E isso sim, aí, né, vai passar informação útil para a gente. Então, perceba, né, a procura, né, de uma segunda lei de Newton para um sistema de partículas, naturalmente nos leva a uma resposta das duas motivações principais que a gente tem. Por isso que nesse vídeo daqui, o meu objetivo vai ser construir com vocês, a partir da segunda lei de Newton tradicional, né, a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Na prática, para não ficar muito carregado, né, eu vou construir a segunda lei de Newton para um sistema de duas partículas, que é o sistema mais simples que possui. No caso, eu vou fazer para duas partículas porque a construção para qualquer partícula, qualquer número de partículas, é idêntica. Então, se vocês entenderem a construção para duas partículas, vocês entendem tranquilamente essa construção para qualquer número de partículas.